Prazer ter você aqui, minha amiga Estela, grande farmacêutica da nossa região, né, representando aí uma área que eu particularmente acho extremamente difícil, uma área extremamente complicada na vida de todo mundo, quem nunca passou por muita química, né? Mas vou deixar você se apresentar, quem você é, de onde você é, o que você faz. Prazer é meu. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite. Eu sou farmacêutica de Divino, idealizadora e responsável técnica da Amadis Farmácia de Manipulação Divino e tenho sociedade com a Inara na Amadis Farmácia de Manipulação de Carangola. Nossa, muita coisa, hein? Trabalha muito. Trabalho muito, graças a Deus, e também hoje, de um ano para cá, eu virei professora, algo que eu nunca imaginei fazer na vida, mas eu ensino profissionais da nossa área da saúde a aumentar o faturamento com pressão de formas personalizadas, estratégia de marketing. Mas dentro da área só de farmácia ou todos os profissionais da área de saúde? Mais especificamente para farmácia e profissionais da estética avançada, harmonização facial Ah, e sim. afins. Bacana, bacana. Que é uma grande onda que a gente tem surfado ultimamente, né? Que é a área da estética, se não o maior área de comércio hoje está focalizado na área de estética, né? Tomou uma proporção muito grande. O mercado da beleza estética é o que mais cresce no país e movimenta mais de 2 bilhões É aqui muita no coisa. Brasil. É É muito muita dinheiro. coisa, né? Eu trabalho, né? Porque trabalho indiretamente com fotografia, mas está lá presente, né? Eu falo que, principalmente, apesar de estar tomando um público masculino muito forte nos últimos anos, mas hoje todo mundo quer sair bem arrumado e eles sempre lembram da fotografia, né? Quero tirar uma foto, quero tirar uma foto, quero ter uma boa foto, né? As redes sociais se tornou um meio de engajamento muito grande. É uma área assim, sensacional para quem hoje quer surfar ali um pouquinho e tirar seu pedacinho. Eu falo que é o melhor de todos, né? Hoje nós estamos no melhor momento da história para a gente ter uma audiência, para a gente criar uma imagem de forma mais barata, né? Uhum. Porque antigamente a gente precisava de estar em rede nacional, desembolsar muita grana. E hoje em dia, com R$ 30, você consegue impulsionar um post e fazer sua marca ser vista por 5, 10, 20 mil pessoas. Muitos profissionais começam hoje em dia só pela rede social, com seu celularzinho, né? Eu fui um que comecei não com o celular, mas pegando, tirando umas fotinhas e postando, sem imaginar que um dia trabalhar com fotografia tomou uma proporção hoje que nem se tornou meu carro-chefe. Se tornou meu carro-chefe. São novas profissões que vão surgindo, né? Sim, Que sim. são... E eu vejo um mercado que cresce muito e um mercado que ainda está deficiente de profissionais capacitados. Muito, muito. Ainda mais assim, eu falo que a pessoa que é o pagante, né, o cliente ali, ele. Eu acho que não tem nada que desaponta mais ele do que comprar algo que não satisfaz ele, Sem né? Não dúvida. atende suas expectativas em qualquer área, mas na estética eu acho que é muito íntimo, porque você mexe muito com o emocional, você mexe muito com. É complicado porque você está lidando com a expectativa do cliente. A Sim. expectativa e a expectativa que... E aí eu falando aqui quanto à experiência mínima que eu tenho em relação ao contato que eu tenho com os profissionais da estética avançada, né? Os pacientes, eles chegam com uma expectativa que às vezes é impossível. Então, antes de mais nada, eles precisam de alinhar a expectativa com esses pacientes. Assim como na farmácia, quando eu vou atender um paciente para tratamento de melasma. Uhum. Melasma é uma desordem de pele de difícil tratamento, que não tem cura, mas a gente consegue gerenciar. Só que precisa principalmente de disciplina do paciente. Então, a primeira coisa que a gente faz quando o paciente chega é alinhar a expectativa, explicar de fato, né? Toda a disciplina, tudo que eu preciso que ele faça para que a gente consiga atingir um resultado satisfatório, não o que ele quer, o melhor possível. Sim, sim, sim. Nossa, o melasma eu acho que é uma das coisas que mais assombra ali a vida das mulheres, né? E homens também. Homens também?
Mas, nossa, eu trabalhava, né? Eu tenho até hoje, só não efetuo como serviço na área da profissão de educador físico. Como que eu lembro das mulheres reclamando do É, melasma? Elas falando assim, nossa, tem que procurar tratamento, olha como é que tá ficando meu rosto. melasma é uma das principais queixas que a gente pega na farmácia. Melasma, emagrecimento, rejuvenescimento em si. Sim, sim. E eu tive no congresso agora com os Pharma e conversando com uma amiga sobre um novo lançamento. E aí eu falei, esse eu ainda não trabalho, você trabalha? Ela falou, trabalho. Eu, e aí, ele é bom mesmo? Ela, Estela, ele é maravilhoso, é um ativo premiado, é um ativo que tem estudos científicos que comprovam a eficácia dele, só que a gente não vê. A gente não consegue enxergar o resultado dele. Pelo seguinte, ele age nos telômeros, que são as nossas células que mostram o nosso envelhecimento. E aí é de dentro para fora, é no longo prazo que a gente vai ver o retardar do envelhecimento. Então, muita coisa na área da saúde, de prevenção, de gerenciamento de envelhecimento, é algo que não é visto no olho a olho nu. E aí é difícil das pessoas entenderem que aquilo vai de fato ter um resultado. É igual na academia, né? A pessoa tá indo, não tá dando resultado, não tá dando resultado, mas quando passa um tempo, ela olha pra trás e fala assim, nossa, como que mudou, né? É um processo muito lento, muito devagarzinho. E quando a gente fala de envelhecimento, a gente ainda não está falando da mudança para melhor, a gente está falando de retardar o envelhecimento. Então, a gente está falando de uma pessoa, e aí eu vou citar como exemplo a minha tia, minha madrinha, que ela usa ativos anti-idade desde que tem, sei lá, 18 anos. E hoje ela já tem mais de 60 anos e se você vê, ela se dá no mínimo 10 anos a menos. Então, quando a gente fala de rejuvenescimento, a estética avançada, ela consegue entregar um rejuvenescimento com 10 minutos. Você consegue ver. Quando a gente fala de gerenciamento de pele, de cuidados de skincare, de ativos anti-idades, a gente está falando de retardar aquilo que fisiologicamente já vai acontecer. Sim, sim. Então, é que daqui a 20, 30 anos você se enxergue melhor, com uma autoestima melhor, do que se você não estivesse usando. Então, é algo que a gente não consegue entregar rápido, entendeu? Mas o resultado vem se a pessoa tiver disciplina. E igual você falou, assim, né, da disciplina, é porque são vários pontinhos que a pessoa tem que ir fazendo, com vários cuidados, né? Você deu exemplo, skincare, é um tratamento, é o cuidado com a pele, com o sol, né? Que eu acho que, não sei se eu tô falando coisa errada, mas eu acho que é um dos maiores agressores que tem ali, né? O sol é o pior vilão. Ah, então. O sol, a pessoa que pega sol, ela tem mais tendência a ter melanoma, que é um dos cânceres, um dos tipos de câncer mais invasivo e silencioso e que mata rápido, se ele for invasivo. O sol, ele envelhece a pele, o sol, ele causa mancha, ele causa melasma e não tem nada de bom, assim. A gente precisa dele para síntese de vitamina D, mas uma exposição controlada por um curto período de tempo e um momento que a gente tem uma incidência de radiação menor. Só. Que bacana. Ó, a gente já pode ver que você entende muito, tem muito conhecimento armazenado aí. Vamos contar um pouquinho, né, de como tudo começou, né? Como você chegou a esse nível que você tá hoje, né? Onde que você estudou, se estudou em escola pública, qual faculdade, se você já entrou direto na faculdade. Eu gosto dessa alusão, porque às vezes a gente vê uma pessoa brilhando tanto, mas a gente fala assim, nossa, não, eu não vou chegar lá, mas quando a gente vê a trajetória dela, fala assim, talvez é possível. Sem dúvida. Eu estudei a grande parte da minha vida em escola particular. E quando eu saí do terceiro ano, né, eu ainda estava um pouco na dúvida, mas eu sempre fui pro lado de farmácia. Eu sempre falei que eu queria farmácia, mas aí prestei um vestibular para fisioterapia, aí cheguei a passar umas particulares na época e meu pai falou, eu só pago se você for fazer medicina, do contrário você vai ter que passar no federal. E a medicina nunca foi uma opção para mim, porque a minha mãe ela era portadora de uma doença autoimune, então a rotina de hospital era frequente na minha vida. E aquilo me despertava alguns gatilhos que era um ambiente que eu não me sentia bem. E não teria como eu fazer medicina sem passar pelo hospital. Não tem como. Então, eu nunca cogitei a hipótese de fazer medicina. Nunca foi uma opção. Eu nunca quis. E aí, eu saí, né, do terceiro ano e eu lembro que
uma vez em uma conversa com meu pai, andando em Carangola, de carro, eu falei com ele assim, eu vou fazer farmácia e vou ter uma farmácia de manipulação um dia. E ele falou assim, você nem saiu da escola ainda, já tá falando que você vai ter farmácia? Você ficou doida? Eu falei, eu vou. E aí, fiz cursinho em Alegre, porque na época ainda tava nesse processo tava começando o vestibular ser o Enem. Mas a UFES, ela tinha algumas questões de história que eram específicas do Espírito Santo. E aí eu escolhi por ir para fazer um curso em Alegre, porque era mais perto de casa e Sim, também sim, sim. por essa questão que eu queria fazer faculdade lá, que lá tinha farmácia.